Boa noite, amigo. Bom dia, né? Porque geralmente a galera já vê 6 horas da manhã o estudo. Então, seja muito bem-vindo ao nosso estudo número 97. Estamos na porta do 100, hein? O que vai acontecer no estudo 100? Retrospectiva, será? Mas a gente já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal. Tem muito tempo que eu não falo isso. Aí parou em 426 inscritos no canal. Aí parou de chegar aos milhões na minha conta com direito de imagem de vocês. Bom, vamos lá. A gente teve aí a semana com maior quantidade de jogos no ano no Brasil, foram 17 jogos. 16,5, né? Que Macaé e Tigres não foi completado. Mas a gente teve muito jogo e eu já olhei 9 jogos. 9 jogos. E tem um detalhe. Dos 9 jogos que eu olhei, apenas Mariners e Carrancas não teve targeting. Isso é muito preocupante, tá? É um número muito alto. A média da NCAA é um targeting a cada 5 jogos, chegou a ficar em 6, e a nossa dava um targeting por jogo essa semana. Bem preocupante, tá? Alguns bem chamados, outros mal chamados, alguns não chamados, mas todos aconteceram, né? Se fosse na NCAA, todos teriam ido para revisão e teriam sido revertidos, ou para sim, né? Os que não tinham sido chamados em campo, e os que foram chamados erradamente teriam sido revertidos para não. E aí, cara, é o seguinte, eu voltei do Nordeste, né, com uma paz espiritual muito grande, ela durou 3 dias. O que isso quer dizer? Cara, o Brasil inteiro está passando por um momento assim que é um inferno astral que eu não consigo explicar, tá? Eu tenho conseguido muito pouco ver todos os jogos, tá? Mas eu tenho focado em algumas regiões que são muito importantes para que a gente faça escolhas em dado momento. E tem algumas vezes, cara, que eu tenho a sensação, tá, de que as peças não conseguem se mover dentro do tabuleiro. O que isso quer dizer? Eu não posso ir para um jogo, por exemplo, eu apito de line judge na maioria do tempo, peguei bastante jogo de referir esse ano. Eu não posso ir para apitar de back judge e não ter a menor ideia do que faz um back judge. Eu não posso ir para um jogo e não ter a menor ideia do que um field judge e um side judge fazem, tá? Se você apitando no fundo está indo mais para dentro do campo e fizer um umpire, não tem como, não tem condição, tá? E, cara, isso tem me matado, assim, porque, cara, vida corrida, cara, poxa, todo mundo tem, cara. Todo mundo tem a vida corrida. Só que eu tenho certeza que no final de semana, quando te escalam, você quer ir para o jogo. Eu, como uma pessoa que assiste jogos, quero ver a melhor arbitragem possível. Devo ser uma das poucas pessoas que torce para a arbitragem ir bem. Só que, às vezes, parece que falta um pouco de noção, sabe? Cara, de verdade, não tem como ser um árbitro. E assim, eu não estou falando no Brasil. Eu estou falando dentro do globo terrestre. Não tem como você ser um árbitro ou uma árbitra boa se você não assiste jogo, se você não tem essa repetição visual, se você não estuda a regra, se você não estuda mecânica. E veja só, eu não estou falando como você deve estudar. Se você faz teste, se você sobe num lenço, de ponta cabeça você lê o livro, é mais fácil para você, cara, ótimo. Eu não me importo como você estuda. Só que a forma com que a gente tem visto as coisas se desenvolvendo no Brasil me leva a crer que em alguns pontos as pessoas largaram de mão, tá? E eu não quero que isso seja algo recorrente na nossa comunidade e que a gente tenha que escolher os menos piores. Eu quero que nós tenhamos a opção de escolher os melhores, tá? E quando eu falo isso, cara, é por uma simples questão de respeito ao jogo, respeito aos seus colegas que se dedicam, respeito ao campeonato que você apita, a associação que você representa e respeito principalmente a você. Se você sai de casa, tá no sol, tá na chuva, você tem que botar um pouco de mais de vontade durante a semana, porque ser árbitro não é colocar uma camisa listrada, entrar em campo e apitar. Tem muito mais por trás disso, tá? E eu acho que isso é muito importante. Eu, particularmente, estou numa fase muito caótica, do tipo,
Tenho 1000 coisas para fazer. Tô devendo a Giane 1000 coisas que eu tenho... Mentira, 2 coisas que eu tenho que fazer. Mas, assim, eu tenho tentado pra cacete. E, tipo assim, agora vai ser a minha fase do tipo, irmão, estamos fazendo um teste da NCAA, aí daqui a pouco eu vou voltar a comer o COC, livro de regra da NFL, papapá, 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 papapá. Irmão, é muita regra na minha cabeça. E aí vai voltar o meu No Football Friday, né? Que é o único dia que eu tenho de folga, basicamente, de futebol americano e não tocar em nada de FABR, tá bom? Inclusive, agora acabei de lembrar que estou devendo para o Marcelão lançar o pedido de escala da BFA da rodada do dia 3. Tô de parabéns, né? Fire Guilherme Cohen. Vamos lá. Muitos vídeos a ver, tá? Bonitinho, bonitinho. Por favor, diga. Deixa eu pegar rapidamente, vou abrir aqui. Tô fantasiado de CJ, do San Andreas. Oh, shit, here we go again. Manual de mecânicas. Por favor. Foi lançado essa semana. Eu talvez me esqueça de alguém que ajudou nesse trabalho aí, mas a gente teve Anderson, Gianni, Pedro Barros, Pedro Braz, Zeca, Eiras. Vai faltar gente. Didi. E ele está disponível no site da EAFA. Então, se você é árbitro, já está com a versão revisada, tá? A versão 2 já, com algumas revisões. E aí eu falei no nosso grupo, mas eu acho que é importante porque tem gente que vê o estudo aqui e não está no grupo. Muita mudança de mecânica. Tipo, muita. Porque a última versão do manual traduzido era de 2018. Então teve bastante coisa que foi se perdendo nesse tempo, que a gente não foi atualizando, principalmente ali antes de 2020, que a gente não tinha uma comunidade em nível nacional tão organizada. Então, assim, leiam do zero. Tipo, mas o cara tá falando de filosofia de arbitragem, tá me dizendo aqui que eu tenho que ter um uniforme limpo, isso eu sei. Tá, lê tudo. Tá? E aí, isso que o Gui falou também sobre você saber as posições, a gente teve uma mudança da diagramação. Então agora tem um capítulo assim só sobre referee center judging. Aí ele vai falar sobre todas as situações. Jogada, o que você faz em free kick, o que você faz em jogada de chute, o que você faz em retorno de punch, interceptação e whatever. Jogada de corrida, jogada de passe. Então, esse compromisso que o Gui falou aí, se você aceita uma dica, aproveita que tá fresquinho, tá com aquele cheirinho de pão que acabou de sair do forno, vai ler o manual de mecânica. Yuri, levanta a mão, por favor. Quer dizer, abre o microfone, por favor, que eu vi que você levantou a mão. Opa, foi sem querer, perdão. Sou ótimo. Ele tava dirigindo, pô. Ele ligou a seta, dava pra ouvir antes da gente gravar. E a gente tá com a presença aí de Michelasso, né? O que aconteceu no Paraná no dia de hoje que o Jimmy tá aqui? Quer se manifestar, Jimmy? Ele fez igual todo mundo faz. Entra, fala que viu o estudo, que adora o estudo e não pode aprovar o Jimmy. Não, vamos lá. Pode, não. Bom, mas ele falou que não ia ter hoje. Aí, ele tá no trabalho. Incrível. Pô. Vamos lá. Primeira coisa, foi uma recomendação do SCOF, a gente colocar uma mecânica de kickoff certa para as pessoas entenderem o que um árbitro faz, tá? Vamos lá, que possivelmente eu vou cortar isso pro Instagram da AFA. O que um Deep Wing faz num kickoff, tá? Primeira coisa, nós vamos fazer o seguinte. Tem o chute, tá? E aqui ele é recebido. Neste momento, o chute é recebido, tá? Primeiro ponto, os Deep Wings, os árbitros ficam na linha restritiva do time B, eles vão em direção ao retornador, vão subindo no campo, na direção do retornador, até o chute ser recebido. Depois que o chute é recebido, e aí a Giane já me corrigiu muitas vezes, não é uma mecânica invertida, é apenas uma mecânica de kickoff, os Deep Wings vão para a linha de gol. Cohen, mas o meu wing é muito ruim. O meu wing é lento, o meu wing não se movimenta. O problema é do seu wing. Se você fizer errado por causa do seu wing, vão ser 2 pessoas erradas, tá? E aí, veja, nesse momento tem um reverse, tá?
E aí, olha que coisa mais bonita. Olha os Deep Wings indo para o fundo. O Jimmy, olha a distância que o Jimmy tá, como side judge. A Jane nem aparece no vídeo, tá? E ó, quando o cara cruza a linha de gol, o Jimmy já está na linha de gol. Center judge na linha de gol. O ponto que eu quero trazer, e eu quero, fazer igual minha mãe quando eu ficava de recuperação, e aí ela falava assim, Guilherme, você quer que eu implore para você estudar? Você quer que eu ajoelhe na sua frente? Porque eu imploro que você, como side judge, esquece o mundo lá fora. Ficou mudo. Ficou mudo, seu microfone falhou. Eita! Isso parou no... Eu imploro. Ajoelhou, Guilherme? Voltei? Agora sim. Voltou. Beleza. Cara, eu só imploro para vocês. O retornador pegou a bola, vai para a linha de gol. Ah, mas e se? Não tem se. Qualquer IC é do wing. Ah, mas e se ele atrasar? É do wing. E se ele for muito fundo? É seu. O manual de mecânica diz esteja à frente do carregador de bola, não ao lado do carregador de bola. Então, por favor, é só isso que eu imploro. Deep wing. O retornador pegou a bola, vai para a linha de gol. Vai para a linha de gol. Não tem mistério, gente. Não tem mistério nenhum. Pegou a bola, linha de gol. Tá? Eu só quero passar esse vídeo, porque assim, eu olhei dos 9 jogos que eu assisti, apenas o de Santa Catarina foi bem feito essa parte. Yuri e Anderson, nota 10. Nota 10. O resto, get better. Ah, começou a desacelerar quando viu que o cara tá perdendo velocidade. Dane-se. É para continuar indo. Se esse cara quebra um teco e vai para a linha de gol, você vai ser batido. Tá? Não fica contando com o 99% de chance que não vai acontecer nada. Tá? A gente sempre trabalhou com 1% de chance da merda. E o dia que der merda, vai ser do tipo assim, poxa, mas ele não tava na linha de gol. É, porque ele achou que o cara ia ser tacleado. Realmente, né? Não era a função dele fazer isso. Perfeito? Por favor, Bê. E lembrar também que aí aplica a mesma mecânica do spot que a gente aplicaria numa jogada de scrimmage, né? Então, o Deep Wing, você, tipo assim, o retorno caiu perto de você. Cara, não atropela o seu... Porque, por exemplo, você ficou batido e o retornador caiu perto de você, sabe? O spot continua sendo do wing, tá vindo lá de trás. Você tem que ir para a linha de gol. Você só vai pegar esse spot se ele for nas 2 jardas ali, em B1, A1, né? Não, nesse caso. É uma mistura, né? Quem chutou é A nesse caso. Então seria A1 e A2. Perfeito. Alguém quer completar mais alguma coisa? Tudo tranquilo? Tá bom, então. Vamos lá. Eu elogiei o Anderson, ele saiu. É muita pressão para ele ser elogiado. Voltou. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou rodar o lance do jogo do Almirantes e do Rex. E eu queria primeiro agradecer o Bruno Takahashi por ter concedido a Endzone para a gente. Sempre que um time colabora com o nosso estudo de arbitragem, é muito engrandecedor, porque a gente não tem esse tipo de acesso de forma tão fácil, né? O que a gente tem são as transmissões, geralmente, e aí a gente tem mais um ângulo para a gente poder comentar sobre esse assunto. Quando eu vi esse jogo, a primeira sensação que eu tive foi uma sensação bem positiva, porque eu fui passando o olho, fui vendo as situações e tal, mas esse foi o primeiro lance, se eu não me engano, é a 5ª jogada da partida. A gente tem uma situação bem chata, tá? E a primeira coisa que eu queria falar para vocês não existe arbitragem preventiva para faltas pessoais. Não existe arbitragem preventiva para faltas pessoais. Se um cara faz um bloqueio pelo lado cego, nós precisamos marcar essa falta. Se ele faz um claro roughing the passer, nós marcamos essa falta. Quando que a gente não vai marcar, por exemplo, uma situação de roughing the passer? Apenas se chegou perto, mas não foi. Aí você já adverte o cara, mostra que você viu, tá? Vou rodar aqui o vídeo. Eu quero que vocês prestem atenção, vou até usar o meu pintar aqui, Power Red by Gianni. Eu quero que vocês prestem atenção nesse jogador aqui, tá?
E você vai ver o seguinte. Esse jogador, ele vai entrar, depois do passe do quarterback canhoto, ele vai se lançar nesse jogador, tá? Eu quero voltar aqui nessa situação para falar o seguinte. Primeira coisa, se isso é um targeting ou não, nós vamos debater. Mas isso com certeza é, pelo menos, uma violência ao passador. Depois que o passe é feito, ele se lança violentamente na direção do jogador que acabou de fazer um passe. Isto é, de cartilha, uma falta por violência ao passador. Não é tipo, mas ele deu 2 passos. Amigo, você não está na NFL. Esse cara se lança no quarterback. Ele se lança para agredir um jogador. Isso é um tipo de agressão. Por isso que a gente marca uma falta pessoal por violência ao passador. Tá? Dito isso, eu sei que a galera está curiosa para entender por que isso é targeting ou não é targeting, e eu vou trazer o motivo de eu não achar que isto é um targeting. Tá? Isto é uma violência ao passador, mas isto não é um targeting pelo simples fato do quê? Quando ele bate, o que pega é a lateral do capacete. É a lateral do capacete, não é o topo do capacete. O que faz contato é a lateral do capacete. Ele lidera com a lateral do capacete. Na NFL, qualquer área do capacete que bata num jogador é uma falta por liderar com o topo do capacete. Mas a nossa regra precisa ter o topo. E essa lateral ela não é considerada um topo do capacete. Mas assim, Renan, já vou deixar você falar, tá? O grande ponto aqui é o seguinte. Primeiro, esse jogador é um jogador indefeso? Esse jogador é um jogador indefeso, porque ele é um jogador que acabou de fazer um passe. Segundo, tem indicador de targeting aqui? Não precisamos ter só um indicador de target, precisamos ter mais. O grande ponto é, este jogador faz um launch, ele tira um ou os 2 pés do chão e vai na direção do jogador. Só que, para completar, a gente não tem o topo do capacete. Não temos o topo do capacete. Não tendo o topo do capacete, a gente não consegue fechar a equação para isso ser uma falta por targeting. Aí seria, caso tivesse sido um targeting, seria falta pessoal, violência ao passador com targeting. Mas não é um targeting nessa jogada. Diga, B. Não entendi. O que você não entendeu? O topo do capacete é TGC. A gente está falando de TGB, não? Cara, esse jogador não lidera com o topo do capacete. O contato, o contato aqui não é com o topo do capacete. Então, é com a lateral do capacete. Ele não lidera usando o topo do capacete. Beleza. Isso. Aí a gente cai no TGC, que é a 913. Mas o contato violento com a cabeça de um jogador indefeso seria 914, certo? Mas ele liderou com qual parte? Com qualquer parte, não importa. É contra a cabeça de um jogador indefeso. Tendo o indicador, tendo contato violento, jogador indefeso e indicador, a gente teria região da cabeça, né, no caso, de um jogador indefeso. A gente teve um debate desse no Oppenheimer dos estudos, que eu estava falando sobre o limite de um RTP alto virar um TGB, né? Porque a regra fala, por exemplo, que ele poderia liderar com mão, ombro, desde que seja contra a cabeça de um jogador considerado indefeso pela 2.2714, se eu não me engano. Realmente, eu vou me corrigir aqui. Obrigado pela correção. Na 235C, ele fala que é liderar com o capacete. Tá? Então aqui seria TGD, que é o defenseless, porque ele é um jogador que acabou de fazer um passe e ele é indefeso. Então, é liderado com capacete. Seria o TGB se fosse o... TGD, né? O Anderson corrigiu aqui no chat. TGD porque é defenseless. Sim. E TGB seria os dois. Seria os dois. Então seria TGD, liderar com capacete, não necessariamente com o topo. E aí tem o launch, que é um indicador, o liderar com o capacete, outro indicador. E aí, jogador indefeso, contato violento. Então aqui a gente teria, na verdade, uma chamada de target. Obrigado, B. Obrigado. Acho que o Renan ia falar isso também? Era exatamente isso. Perfeito. Exatamente isso. Perfeito, obrigado. Alguém quer agregar mais um ponto ou posso mostrar a endzone view?
Deixa rolando, se vocês quiserem falar alguma coisa, por favor. Eu ia justamente perguntar isso. Então seria o. Perdão. Ele marcaria então o target porque ele acertou com o capacete, seja lateral, face mask, Na área do pescoço e cabeça de um jogador indefeso. Aí é só esse fechamento que eu tava pra ver se eu tinha entendido. Perfeito. Eu posso só agregar uma coisinha de mecânica aqui, que eu acho que é importante. Por favor. Essa chamada seria integralmente do referee. Sim. Ninguém... Assim, eu acharia estranho ver essa flag voando, por exemplo, do umpire, porque é sinal de que você está olhando porque você não deveria. E eu lembro que quando a gente teve aquela sessão de mentoria com o Tuta Salan no ano passado, teve uma coisa que ele falou muito legal, que é o seguinte: você vê esse jogador entrando aqui pelo edge, né? Ele entra pela ponta desbloqueado. Você tem que ter o QI de futebol americano de entender que esse cara possivelmente pode, por exemplo, aqui ser o causador de um fumble, de um strip sack lá, ou qualquer coisa desse tipo. Ou uma violência ao passador. Então é importante você travar e olhar essa ação. Ele fala para você, inclusive, olhar quem vai receber o contato. Porque aí você trava o olho nisso e você vê como essa ação vai chegar, né? E aí eu acho que não sobraria dúvida, assim, mesmo depois do passe lançado, o referee tem que continuar olhando o QB para ações tardias, né? Pelo menos ali por 2 segundinhos, poderia ser. E assim, outra coisa, né, que a gente fala, o referee está muito aberto aqui. Porque o fim onde ele deveria estar marcando a tackle box, por exemplo, é aqui. Tá? E ele está muito aberto. Muito aberto. Então é um outro ponto de mecânica que é importante. E assim, ainda apesar de aberto, ele tinha uma excelente visão desse jogador fazendo esse launch. Tá? Então acho que a gente deveria ter tido pelo menos uma chamada de violência ao passador. Agora, deixa eu fazer aqui fazer uma provocação, odeio esse termo. Se esse contato é baixo, tá? Porque o roughing the passer pode ser atrasado, alto, baixo, tem as categorizações também. Vamos supor que ele faz esse movimento aqui de... Não é punir, né? Porque ele não cai em cima do QB, mas é muito atrasado, é desnecessário. Mas ele faz essa ação na região do joelho. Assim, é um ato atrasado, desnecessário, seria violência ao passador por ser baixo, mas vocês acham que a gente já entraria no fato de ser uma ostensiva, por ser uma coisa de risco catastrófico, alguma coisa assim? Seria bem sujo, né, se você fizesse isso baixo, mas eu fiquei pensando nesse limite do... É porque o roughing the passer, eu acho que ele já pune esse tipo de ação, porque ele fala, um jogador na sua velocidade máxima, se eu não me engano, fazendo contato com o joelho de um passador ou um jogador que estava em postura de passador, né? Então, assim, eu acho que... Tanto que é o único meio de roughing the passer que não precisa ter tido passe, né? Que é o cara mergulhar em alta velocidade nos joelhos do cara em postura de passador. Eu não ejetaria, mas nessa velocidade eu daria roughing the passer também. O que mais? Quem fecha? Quem quer comentar essa aí? Silêncio? Ou eu não ouço mais ninguém? É silêncio mesmo. Silêncio. Tá. Então é isso. Golden Video? Golden Video? Bom, vamos lá. Nossa, espero te tirar do 0.5, né? Senão não vai dar certo. Punch. Punch feito. Chute desviado na linha. O jogador do time de chute bate essa bola. Ele bate essa bola e ela é recuperada pelo time de retorno na jarda 46, tá? B46. Pô, sabe o que a gente vem falando há 20 semanas? De marcar o spot e depois de comunicar a falta? Amigos, ninguém, vou deixar o vídeo rodando, ninguém marca o spot dessa jogada. Ninguém. Pô, e assim,
O back judge poderia ter ido ali, dar uma ajudada, pegar um spot. Mas, olha, não tem ninguém no spot. Não tem ninguém no spot. Ninguém no spot. Ninguém no spot. Hugo Menezes, boa noite. Boa noite. Por que o spot é tão importante aqui nessa jogada, considerando uma batida de bola solta do time de chute? Primeiro, por que é falta, né? Acho que em nenhuma circunstância o time pode bater bolas para frente, né? Mesmo em chute desviado, o time bate a bola para frente, não pode, né? Agora, no caso, o spot do fim do término da jogada, não é isso? Sim. Por que ele é tão importante? Então, porque nesse caso aí vai ser aplicado. Posso considerar essa PSK? A bola não cruzou, né? A falta foi do time de chute. É verdade. Então, vai ser aplicado essa falta no caso aí. Vai ser aplicada. É isso mesmo, né? Tipo, vai ser aplicado do ponto final do chute, né? Vai ser adicionado, né? Então, onde o time B recuperou, vão ser adicionados 10 jardas. Mas por quê? Porque essa falta, ela não tem aplicação em ponto anterior, né? Ela não determina que é no ponto anterior. Mas se ela foi durante o chute, falta. Se o ponto básico dessa jogada é o ponto anterior e essa falta foi do time A e não é possível aplicar a PSK, o único ponto básico nessa jogada é o ponto anterior. Deixa eu pensar aqui, peraí. Pode pensar. Eu queria criar essa confusão mesmo. Vou ver aqui. Deixa eu ver esse chute primeiro aí. Quando que um chute cruza a zona neutra? Quando ele é tocado depois da zona neutra. No caso, ele não cruzou, né? Foi tocado bem antes. Não é a mesma coisa de um passe. Não? Ele cruza a zona neutra quando ele toca qualquer coisa além da zona neutra. Entendi. Você está usando o mesmo conceito de um passe cruzar a zona neutra. Uhum. Então, o chute cruzou a zona neutra. Peraí. Não, peraí. Eu não poderia aplicar no ponto anterior, porque teria perda de descida. Ou aplicar. Não tem como. Peraí. Essa falta tem perda de descida, não tem toque. Tem, mas em algumas circunstâncias, não nessa. Não nessa? Então é mil. Hugão, quando o time A faz falta, tá? E o chute cruza a zona neutra e o time B, o próximo, botar a bola em jogo, e o chute que foi feito não é uma tentativa de field goal, nós podemos aplicar a maléfica 6-3-13. E a 6-3-13 você aplica ou do ponto anterior ou do próximo ponto à escolha do time B. Por que esse spot ele é tão importante? Porque se você não sabe onde acabou a próxima jogada, a jogada anterior, você não sabe de onde você vai aplicar essa penalidade. Sim. Entendeu? Só que é o seguinte, olha, a gente tem aqui uma bola que é recuperada na 46, não tem nenhuma beanbag no chão, não tem nada. Vou cortar o fato de que foi aplicado 5 jardas, tá? E é uma coisa que eu tenho falado de forma recorrente aqui no estudo. Parem de largar tudo na mão do referi, as equipes são de 7 pessoas. Se o referi errou, todo mundo errou. Mas poxa, batida de legal de bola solta é muito difícil. Eu não me importo. Já está na hora de saber. Mas a aplicação de bater legalmente uma bola solta por 3-1 ela é muito complexa. Também não me importa, já estamos em agosto de 2023. O ponto é, largaram o referi na mão e deixaram ele errar sozinho. Ninguém chegou nele e falou, poxa, são 10 jardas e não 5. Tá? E aí, é um erro grosseiro. Erro de aplicação de jardagem é erro grosseiro. Tá? E aí, como estava na 46, o próximo ponto deveria ser a 36 ou 10 jardas aqui da jarda 29 para repetir esse chute. Felipe Sakai, boa noite, meu amigo sertanejo, tudo bem? Boa noite. Não, queria só perguntar por que ninguém está falando do toque legal de A.
É um ponto. Porque o toque legal é mais vantajoso para ele, para o time B. Sim. Então, Eu não tinha visto onde foi a batida. Hã? Onde é que foi a batida? Na 30. Cara, muito mais vantajoso. É extremamente mais vantajoso para eles. Sakai? Mas Inclusive, o spot não é só para marcar falta, né? Aí, não teve nenhuma bibela, não tinha ninguém no spot. E se o cara quiser eliminar as faltas, isso não foi uma falta que pode aplicar no final. Não é só para aplicar a falta, é o spot da bola. Tem que É que ela foi muito. É que ela foi 5 jardas à frente da zona neutra, né? Se ela tivesse ido atrás da zona neutra, o que ia bugar todo mundo que não ia ter violação de toque legal atrás da zona neutra, Não, ia ter. ia ser. Não, então, não ia. Aí ia ser prazeroso. Só que aí a gente tem o toque legal e ali é onde a bola devia ter sido colocada. Não devia ter sido colocada, deveria ter sido dada a opção. Eu acho que a gente já teve esse debate sobre usar beanbag ou usar flag, ou usar os dois, né? Flag. Só flag. Porque a flag também marca o spot. Sim. A beanbag é como se... Pensa nela como um instrumento só de marcar um ponto. Se a flag já está marcando um ponto, ela já faz esse trabalho para você. Sim. Então, é uma opção que foi esquecida no meio dessa bagunça. Era só declinar a penalidade, porque uma falta aceita cancela a violação. Obviamente. E aí botar a bola na 30, né? E primeiro descida do time B. Então, assim, e deixar bem claro que não é para aplicar essa falta no ponto do toque legal, pelo amor de Deus. Nossa, aí ia ter meio AVC aqui. Mas, não, assim, é só para lembrar, gente, que tem essa questão ainda do toque legal que dá o direito ao time B de ter a posse naquele ponto. Perfeito, Então, amigo. É maneiro, bom ponto mesmo, Sakai. Até porque essa violação acontece geralmente fora aqui da chave de quem geralmente vê violação de toque legal, né? assim... Ele é back judge e tal, e é na frente do umpire aqui. Então ele teria que levar isso para a reunião. Durante o rádio. Sim. Casa com o que você falou, Gui, e não deixa tudo na mão do ref. É a mesma coisa, não deixa tudo na mão do back judge, dos diplomatas. Pô, todo mundo tem que saber que isso é um toque legal. Os 7 árbitros, 8 árbitros, quantos árbitros estiverem em campo, todos têm que saber que isso é um toque legal. Sim. Então, ali um umpire que, né, ou mesmo o Wing viu o toque legal, não sei, qualquer um deles pode ver, ali, uns 4. O umpire, referee, e o Wings, né? poderiam acabar vendo, né, o toque legal. É chegar e falar, ó, gente, mas teve um toque legal aqui, né? Isso é uma falta de batida, mas é um toque legal também. Tá? Então, acho que é um ponto que todo mundo tem que lembrar, todo mundo tem que saber de tudo. Não é, vou deixar o umpire porque ele tem que saber sobre top block mais do que eu. Sim. Não, todo mundo tem que saber. Perfeito, amigo. Alguém quer adicionar mais algum ponto aqui ou vamos para o próximo que também é um baita vídeo? Só peguei a nata, tá? Mano, foi assim, né? Eu falei, se você trouxesse vídeo bobo de offside ameaçando backfield, não ia fazer isso. Eu ia dar na tua cara, pô. Eu ia até o Valparaíso fazer isso. Não, ó, veja só. Esse vídeo, ele é tão bom que, primeiro, ele tem processo de substituição em up-tempo. Não é qualquer coisa. Interessantíssimo. Doug Santos. Doug The Ref. Fala, Coin, tudo bom? Boa noite, galera. Engraçado, o WhatsApp tu me chama de amigo aqui é Coin, né? Tô te entendendo não, hein? Cara, a gente tem muita coisa em comum, você sabe disso, hein? Tá gravando, vou rasgar não. Hein? Voltando lá rapidinho, que eu fiquei só... Entendi tudão, mas fiquei com uma dúvidazinha. Vamos lá. A batida ilegal e o toque legal acontecem, e ali já é pra bola ser morta no ponto do toque legal, correto? Sim. Beleza, então a bola morta no ponto do toque legal... Não é bola morta no ponto do toque legal. Tá. A bola continua em jogo. Perfeito. Então era isso, a minha dúvida era essa. Perfeito, obrigado. Então, tamo junto. Vamos ter aqui uma jogada, tá? Uma corrida lá para partir do vídeo. Eu não quero que vocês pensem em faltas nessa jogada aqui não, tá? Não é o objetivo deste vídeo. Beleza. First down, né? Na jarda 30, que seja. Não quero saber de mecânica também. Vamos lá. O time vai para a linha, tá? O umpire só segura um pouquinho. Ó, veja só. Aqui na parte de baixo do vídeo, cadê o meu pintar? Nós teremos uma substituição.
tá? Vamos ter uma substituição. E vai entrar o número 0. Veja, o umpire sai da bola, o line judge não sinaliza, referee não sinaliza, e o ataque vai para a linha e vai fazer uma jogada. Nesse momento, nós deveríamos ter o umpire aqui na frente da bola, um umpire de 3 metros. Né? Primo do Gão. Tá de boné. Uma merda esse desenho. E aí ele espera o time de defesa completar a sua substituição, né? Reagir à substituição é um termo melhor. Reagir, a ausência de reação também é uma reação, tá? Então, nesse caso aqui, deveria ter ido para a bola, esperar. Up tempo, a gente só deixa os caras irem para a bola se não teve substituição. Se teve substituição, a defesa tem que ter tempo suficiente de fazer um match, né? De reagir a essa substituição. O Scoff quer falar alguma coisa? Só dar aquele toque de quem está na lateral do ataque. O wing da lateral do ataque vai fazer o sinal de substituição. Vou abrir a câmera aqui. Faz o Cristo Redentor, né? E aí tem uma coisa, foi bem difícil quando eu fiz umpire, lembrar de você sempre olhar para o wing quando você vai fazer essas ações. E se o wing, se você não tiver sendo visto fazendo a substituição, começa a gritar, sub, Sim. porque aí o umpire às vezes vai ouvir e vai para a bola. E aí aquilo que a gente comentou também no outro jogo é que era uma mecânica de set, então realmente era o umpire que vai prevenir esse snap, tá? Aqui em São Paulo, começou. A gente teve umas questão que até o Sakai veio conversar com a gente a respeito. E aí eu falei assim, não, Sakai, a defesa não reagiu à substituição e depois foi substituir. Inclusive eu esperei um tempo e sinalizei para o umpire sair de cima da bola. E aí depois a defesa reagiu, entendeu? Sim. É uma coisa que a gente precisa ver. Eu não sei, eu acho que eu fui até um pouco rápido nessa questão de não ver ninguém se mexer na defesa e autorizei a saída do umpire de cima da bola. Eu vou te dar uma opinião minha, e aí, como hoje eu tô falando muita merda, Bernardo, por favor, me corrige, tá? Seguinte, reagir à substituição leva um tempo razoável, porque, tipo assim, eu geralmente dou uns 3 segundos, tá? Se eu dou uns 3 segundos, ninguém reagiu, tá? Porque 99% das vezes os caras não reagem. Mas, se entra alguém no segundo 4 ou no segundo 5, eu entendo que eles passaram a reagir. Sacou? Eu entendo que eles passaram a reagir. Eu preciso dar esse tempo razoável para eles. Mas, se a gente deu 5 segundos, ninguém reagiu, e lá no segundo 10 eles substituem, aí eles já tinham tido tempo razoável de reagir. Sacou? Eu acho que é bem por aí. Você falou, acho que foi muito rápido e tal. Eu acho que se realmente ninguém fizer esse movimento, tá tudo bem, 3 segundos, 4 segundos. Mas se alguém... Foi mais ou menos isso o tempo que eu esperei, entendeu? E aí eu falei, sai de cima da bola. Fiz um movimento para ele sair de cima da bola. Deixa eu jogar. E aí a defesa reagiu e acabou tendo até uma jogada com a defesa meio bagunçada, assim. Aí também, não dá pra gente ser babá, né? Porque a gente tem que pensar que muitas das sinalizações que a gente faz não são só pra gente, né? São lembretes pros times. Inclusive isso, se você tá na bola fazendo um Cristo Redentor, se o wing tá lá, a defesa também pode olhar isso e entender que tem uma substituição acontecendo e gritar ou chamar qualquer audible que eles tenham. Mas eu tô contigo, cara, sei lá, 4, 5 segundos, assim, acho que é até demais, sabe? Olhou, não viu nenhum movimento de reação da defesa, nenhum ímpeto de reação, aí azar o deles. Exato. Vamos pro batismo de uma pessoa? Vitor Rico, boa noite, tudo bem? O Gão falou que você ia vir e tal. Aí eu falei, o que eu posso fazer para ele? Né? Ó, o Gão, se ele não falar... Bora, Rico, me ajuda. Bora, Rico. Ontem tava com problema no fone, no estudo da gente, talvez...
É sempre assim, não tem jeito, não tem jeito. Vamos ver aqui. Pô, João Paulo, gol, né? Gol no quê? É teu também? É teu também ou não? Tá mutado? Não. O meu Não? só o Rico e Estevão, meus filhos. Teus filhos. Então, vamos de. Pô, por favor, João. Árbitro PR, pô. Chegou a hora, João. Seu batismo. Seja muito bem-vindo. Pode abrir o microfone. Fica à vontade. Pô, que epidemia de microfone, não. O microfone é mais gostoso. Eu vou fazer a voz do AI. Ah, não. Estou sem microfone, mas posso digitar. Ai. Vamos de quem? Caio Roger? Acho que o Rico voltou aí. O Rico voltou? Falou que a esposa chamou ele aqui. Oi. O Rico online, hein? O Rico, seja muito bem-vindo ao seu batismo. Ao grupo com a maior quantidade de idiotas online possível. Rico, nós iremos ver 3 situações, tá? E no final vamos aplicar as situações. Podemos? Beleza, vamos lá. Número 0 do Mariners é esse aqui, tá? Eu quero que você dê uma olhada nele. Primeiro, ele faz esse bloqueio, aí a bola vai para trás, depois ele faz outro bloqueio, tá? E aí esse jogador vai para touchdown, e aí depois do touchdown ele vai fazer uma conduta antidesportiva, e aí eu já estou te dando essa colher de chá, ele tira o capacete dentro de campo para comemorar, tá? Tem até aqui tudo ali, né? Também não é do carregador de bola, mas tem uma comemoração antes do TD também. Não fala isso não, que deu uma merda nesse estádio. Poupei dessa, né? Tirei do estudo. Ai, caralho, foi uma merda aquilo. Vamos lá. Rico, esse primeiro bloqueio é falta ou não? Eu não daria, não. Por que você não daria falta? Porque a bola tá viva. Ele tira o cara da jogada. A bola tá solta, né? O cara não tem. Ele vai brigar pela bola. Essa seria uma exceção do bloqueio ilegal pelo lado cego. A bola estar solta. Durante a bola solta, taca de pau. Não necessariamente é exceção, mas tipo, ele tá disputando a bola, ele não. Pô, mas como é que ele tá disputando a bola se ele vai direto no jogador? Não, mas tem que pedir o cara de pegar a bola. Eu acho que é uma jogada de jogo, pelo menos na minha visão. Tá. Não é uma falta, mas tem um motivo. Tá? A gente precisa chegar nesse motivo. É o seguinte: se um jogador está tentando receber um passe, não há falta por bloqueio legal pelo lado cego. Esse é o motivo por qual o jogador não seria uma falta aqui. Que a bola Quero só dar um parabéns pro 93 que sabe a regra. Qual deles? Você vai ver no final, deixa rolar no final, você vai ver o 93 o que ele faz. Ele tenta ainda, né? Depois o cara tira de novo. O que ele tenta fazer? Não, depois na comemoração, Coi. Ah, tá. Será que alguém vai tampar a cabeça dele? Do tipo, bota lá o capacete, bota lá. É, perfeito. É um anjo, né? Não fizeram com o Scott no anúncio do Flag, que botaram o boné nele. Bom, mas olha só, voltando. Isso aqui, o Rico, isso aqui poderia ser uma falta. Pensa com carinho o que faria isso aqui ser uma falta, visualmente, assim. O target? Isso aí. É que tá pouco HD aqui. Vocês acharam que foi? Eu não consigo ter certeza, mas pareceu, né? Não sei se aqui ele pega meio no ombro. Não dá pra... Eu fico em dúvida se foi na área da pescoço-cabeça aí, né? Não dá pra ver direito. Mas... E, Rafa, você que jogou bola há muito tempo, sabe que ombro com ombro não é falta, né? Não vou comentar nada. Mas a gente tem um outro bloqueio aqui, hein? Esse agora, ó. E aí, ô Rico?
Esse aí poderia. Eu não tenho certeza se foi pelo lado cego. Você Porque o acha? cara chega e se defende, entendeu? O do Carrancas, ele bota o braço, ele tenta se defender. Não sei se eu consideraria pelo lado cego ou não. Cara, a gente precisa de mais do que isso para entender que ele se defendeu. Tá? Um cara que se defende, ele recua, ele faz o movimento de absorver um contato. Não é o caso aqui. Olha como é que esse cara toma um contato. Ele botou o braço porque o braço dele tá correndo. Entendeu? Tudo bem. Agora, este bloqueio é violento para Eu ser acho que bloqueio? sim. Por quê? Que ele se lança em cima do cara. É um bom ponto. Alguém não acha que isso é um BSB? Todos acham, né? Eu vou trazer um ponto que tu acha que não? Não sei. Eu em campo jogaria. Perfeito. Você sabe Mas é porque assim. Você sabe o que vai vir na sua cabeça do manual? O quê? Sabe qual frase do manual vai vir na sua cabeça? Que um jogador com pouca velocidade é pouco provável que seja um bloqueio, mas não quer dizer que é impossível. Mas é assim. Vendo aqui agora, não. Pô, tira as perninhas do cara, vem pelo ladinho. Como diria Tuta, faz o cara voar. É BSB. Perfeito. Vitor Rico, você estava na jogada e você viu um bloqueio legal pelo lado cego e você viu uma conduta antiesportiva nessa jogada. Qual seria a aplicação dessa penalidade? Dessas penalidades? Ou de uma delas, né? A gente vai aplicar o BSB do ponto, né? Já que o fim da jogada foi depois. Então vai ser voltar lá no ponto do bloqueio. Ponto da falta. Oi? Ponto da falta. Isso. E a conduta antiesportiva foi depois da jogada. Agora eu fico na dúvida se eu aplico mais 15 jardas. Será que não seria muito injusto com esse time B, não? Pro time A, no caso, né? Time A, perdão. Não, time B, pô. O time que pegou a bola é o time B. É verdade. Foi um retorno foi uma interceptação. É verdade. E aí? Injusto, eu não sei se seria não, mas de fato eu não tenho certeza se não aplica os 15 jardas. Eu acho que sim, porque é depois da jogada. Tipo, se fosse sei lá, já tivesse para aplicar a falta e tivesse alguma outra conduta antiesportiva, se alguém reclamou, eu tô para posicionar a penalidade, alguém reclamou, eu daria antiesportiva e ia aplicar mais 15. Então poderia ser o mesmo caso, então acho que sim. Tá. A gente aplicaria as duas, porque uma é falta em bola viva e outra é falta em bola morta, e a gente aplica em ordem de ocorrência. Então a gente vai aplicar 15 do ponto da falta, que é na jarda na jarda B45, então a gente iria para B30, perdão. Iria para B30, tá? Porque já estaria a bola com o time B, e depois voltaria mais 15, então a gente iria para B15, tá? Então a gente voltaria 30 já nessa jogada. Vitor, uma coisa que eu só quero te pedir para você trabalhar isso com o Gão e com o Estevão, quando vocês forem estar juntos, é tentar facilitar a terminologia para eles, tá? Quando você for aplicar uma falta, você usa o ponto da falta, não o ponto do bloqueio. Porque quando você fala ponto do bloqueio, você não está dando a entender que aconteceu uma falta, sacou? E para facilitar a comunicação de vocês, é bom que vocês estejam todos na mesma página em relação à terminologia que a gente usa para conversar sobre uma aplicação. Então, você vai falar sobre ponto da falta, ponto básico, ponto do fim da corrida, esse tipo de coisa, sacou? Beleza. Ponto do fim da corrida é melhor do que ponto que acabou a jogada, sabe? Mas essa linguagem você pode usar com os técnicos também, beleza? Beleza. Felipe Ferreira. Opa, boa noite. Boa Eu noite, tenho uma Felipe. dúvida. Você tá escolhendo muito jogo, tô sabendo, tá? Oi? Tu tá escolhendo muito jogo, hein? Não, que isso, pô. Subiu a cabeça, subiu bastante, porque a cabeça tá lá no alto. Não, o que a cabeça desse cara tá a 2.000 metros de altitude, Começou a subir lá em fevereiro, né? E eu vou te falar, e ele fez uma puta save call
no jogo do Pedro Barros, que o Pedro Barros ignorou o JV, e ele só fez essa chamada porque ele apita de drone, velho. E ele conseguiu ver o que aconteceu. E perfeito. E ainda tem mais um. Vai ter vídeo do Felipe Ferreira hoje. Mas minha dúvida é a seguinte: esse primeiro bloqueio pelo lado cego seria a falta antes da recuperação do time B? Cara, quando a exceção diz que é um jogador tentando receber um passe, né? Por mais que seja um TOS, ele ainda é um passe para trás, tá? Eu não consideraria isso um bloqueio legal pelo lado cego, porque ele tá no movimento de buscar a bola. Não, perfeito, porque se isso fosse uma falta, seria antes da troca de posse, né? Aí mudaria o... Entendi, beleza. Perfeito ponto, tá? Lembrando que, pegando o gancho do que o Felipe falou, durante uma bola solta, o ponto básico dessa jogada é o ponto do fim da última corrida, né? Então, no caso, seria a gente estaria em posse do time A durante aquele bloqueio ali. E aí, vamos considerar que aquilo lá, então, a gente estaria dando um target naquilo ali. Perfeito. A conduta depois da jogada ainda é aplicada. Ela foi bola Ainda é morta aplicada, depois. só que em vez de ser 30 para trás do time B e bola do time B, seria 30 para frente do time A e primeira descida do time A. Posso, já que é o assunto da semana, então, já que tá querendo para manter mais, o segundo contato, tu acha que teve indicador também, não? O segundo bloqueio? Né? Será que ele conseguiu o raríssimo feito de fazer 2 targets no mesmo jogo? Pô, será? Parece um bloqueio baixo por cima. 2 targeting... Nossa, velho, eu não tinha parado para prestar atenção. 2 targeting na mesma jogada, isso é coisa para... De Lionel Messi. Isso aqui é coisa de gênio. Isso aqui é coisa de gênio. Isso aqui é coisa de pouco, tá? O Eiras ia gostar aqui, expulsar 2 vezes o mesmo cara. O Eiras ia fazer com as 2 mãos, assim, né? Assim, Não, tem que parecer que é 2. O jogador. Caralho, essa foi braba, ejetado. O jogador foi ejetado. Mesmo jogador 2 vezes. Cara, isso é um BSB com target, hein? Cara, imagina o legal o anúncio, você anunciar um target e declinar o target para depois aplicar um outro target. Cara, esse é muito top. Tá anunciando. Porque semana que vem acontece no teu jogo, vai. Ainda bem que eu não tô aqui esse fim de semana. Anuncia aí, vai. O quê? Anuncia. Ó, eu quero que você anuncie um target declinado, um BSB com target aceito e a conduta esportiva após a jogada. Porra, legal, hein? Então, não, pera. A gente não pode. O time A não vai querer declinar o primeiro target. Ele vai querer aceitar. Ao contrário aí, né? Obrigado. Com a bola. Então, você aceita o primeiro target, declina o BSB do target, aplica a conduta e eu quero ver aonde você vai enfiar essa rejeição aí. Não. Vamos lá. É o número 30, né? Número 0. Número 0? Falta pessoal. 5 faltas na jogada. Durante a jogada tivemos 2 faltas. Targeting, número 0. 15 jardas de penalidade do ponto da falta. O jogador se excluiu da partida. Falta pessoal. Targeting. Não, teve um bloqueio legal pelo lado cego, né? Com targeting. Não isso não. Então tivemos uma falta pessoal, bloqueio legal pelo lado cego com targeting, do número 0, penalidade declinada. Após a jogada, conduta antidesportiva, número 94, mais 15 jardas de penalidade. Gente do céu, que absurdo aplicar isso aí. Primeira decisão automática, o número 0 se desqualificou da partida. Exatamente, é verdade. Faltou alguém sabe aonde o Eiras errou a aplicação dessa jogada? Ele só esqueceu de falar que foi antes da troca de posse. Não é isso. Ele simplesmente aplicou a falta pessoal por targeting do ponto anterior, sendo que o ponto do fim da corrida é atrás da zona neutra, e quando o ponto do fim da corrida é atrás da zona neutra e a falta é do time sem posse, a gente vai aplicar do ponto anterior, que é o ponto básico. Só lembrando que o Eiras fez de propósito, tá? Para saber, foi um erro da equipe. Exatamente. Foi um erro da equipe que não me corrigiu. Perfeito. Isso é bem possível, você sabe, né? Nessa hora, o referi tá sozinho, né? Ele foi totalmente abandonado, você sabe disso. Você é referido, você sabe disso. Sim.
Às vezes acontece mesmo. Não, e você sabe, Eras, que o pior de tudo é que às vezes você apita com uns caras, tipo Felipe Sakai, que te induz ao erro. O cara faz de propósito, velho. Sim, e aí depois fala assim, não, eu tentei ajudar, o Eras que não quis. Essa é a galera do tapete, né? Tô ciente dessa lá no situação. Ceará é bem comum isso também. Próximo vídeo, esse foi bom, hein? Meu carisma até voltou. Depois que eu falei que não era targeting. Bom, vamos lá. Aqui a gente vai ter uma jogada. A gente tem que ver jogo desse indivíduo mesmo? Pô, desse referee aí? Eu não queria. Pô, referir Pedro Barros e JV. Não dá, gente. Porra, não tem como. Não, Felipe Ferreira, Luiz Simeone, só gente detestável, né? Pô, só tropa do tóxico, né? Esse vestiário aí, porra, tinha que usar máscara e tudo. César CD37. Vamos lá. Primeira coisa, tá? Bola na resta direita, que é uma informação muito importante, tá? Cara, essa jogada aí é falsa. Aconteceu, pô. O QB vai dar 2 passos para dentro, vai se livrar da bola. E aí, o nosso querido Everest vai comunicar, né? Que a bola cruzou a zona neutra estendida. Felipe, você falou que a bola cruzou a zona neutra estendida aqui, ou você foi extremamente rigoroso? Não, falei que a bola cruzou a zona neutra estendida para o Pedro. Até porque, se tu fosse um VAR, né? Essa tua linha traçada aí é a linha do Equador, né? Pois é. Foi boa essa? Greenwich, porque é para cima, no caso. Gostou dessa? Bacana. Mas peraí, por que não pode ser do Equador? Você tá morando onde? Nova York? Porque é pra cima, pô. O do Equador também é pra cima. Claro que não, pô. Trópico de Capricórnio, gente. Gente, uma alta na vertical, né, gente? Nem eu, nem tu. Bom, dito isso, eu gosto do processo do Pedro ir para o ponto do spot, do passe, que é um possível ponto de falta, tá? E aí, o Felipe falou que a bola cruzou a zona neutra, e aí foi perguntar se o cara estava dentro do pocket, dentro do tackle box. E a resposta foi não, pelo referir, né? Então, o ponto aqui quando eu conversei com o Pedrão, ele falou uma parada que é verdade, que é quando o quarterback vai para o outro lado, e aí você não tem a referência do pocket, é um pouco mais complicado. Mas nesse caso aqui, foram 2 passozinhos, então acho que dava para ter feito essa chamada de intentional ground. O processo foi muito bom. É exatamente como a gente quer que o processo seja estabelecido, mas aqui a gente deveria ter tido uma falta também. Vai abrir o mic aí, ô Zé Ruela? Não, eu acho que tá certo. Já te expliquei. Eu falei pro Felipão que ele tava fora do pocket, mas meio que invoquei, né? Acontece, né? Acontece. Tu vai ver que semana que vem na minha defesa, olha só, os caras da OL estão tudo espalhados, velho. Não tem nem mais como saber onde que é o pocket. Perfeito. Essa desculpa não foi muito boa, não, mas tudo bem, né? Deixa ele, Sakai. Deixa eu, Sakazão. Não, eu só ia falar, assim, a questão dessa jogada, além, assim, acima do erro que aconteceu, o que acontece? A gente sempre fala, a gente não é infalível. Sim. Errar faz parte da arbitragem, se alguém falar que não erra, tá errado, vou falar isso. É só lembrar, falar isso mesmo. O processo foi feito. Sim. O importante é isso, o processo foi feito. Nesse caso, o Umpire podia ajudar na zona neutra. O Umpire? Na verdade é o backjudge, né, que eles falam, mas eles falam que o backjudge tem a melhor visão. Eu não levaria isso a ferro, não, cara. O cara tem outras responsabilidades de ficar definindo pocket, pô. Cara, é o que a gente falou já há um tempo, né? Quando a gente falou da questão do bloqueio barra de cintura. Sim. A definição de pocket, área de tackle box e blá blá blá, é muito complicada, porque a gente hoje não tem, só quando tem center judge que a gente tem o árbitro para ver. E muitas vezes posicionado errado, né? Tá bom, aí já é outra história. Aí é outra história. Saulo Pacheco.
Ô, Gui, a gente não poderia chamar um inelegível além do scrimmage, não? Tá jogado aí? Não quando o quarterback se livra legalmente da bola, né? Aham. Se ele achou que ele se livrou legalmente da bola, não tem como chamar. Aham. Tá? Tá, beleza. O próximo vídeo ele é muito brabo, assim. Deixa eu ver quem eu vou chamar. Renan Luiz Pérez. Renan Cassiano. Não, Renan Luiz Cassiano Pérez, né? É esse mesmo. É esse, né? O pai do Tomás. O homem da trolha. O homem da trolha. O Renan, o próximo vídeo é brabo, assim, tá? Primeiro, a gente vai ter que fazer uma coisa aqui mais Caxias, tá? Que é ver a descida e distância. Primeiro, tá bom? Nós estamos, Renan, na jarda A44. E aí, vai até a 41, 49. Isso aqui é uma segunda para 15. Estamos de acordo? Arredonda? Perfeito. Perfeito. A gente vai ter uma chamada aqui de bloqueio ilegal pelo lado cego. Primeiro eu quero saber se você acha que é bloqueio ilegal pelo lado cego, e depois eu quero saber a aplicação. Quero dizer se você acha que isso aqui é um bloqueio pelo lado cego. Ele não teve tempo suficiente. Ele estava olhando no carregador de bola e não teve tempo suficiente de se defender. Ele não... Sim, acho. Mas você achou forcible? Eu confesso que eu não achei forcible e não achei que ele estava em modo de ataque, mas porque a ele gente meio tem que absorve o que contato. a velocidade não é só do cara que está indo bater, mas do cara que também está recebendo contato, né? Ação e reação. Não, a velocidade do cara está indo bater. A falta, o forcible está em quem bate, não em quem apanha. E, Renan, você está falando que se um cara tá parado, o cara pega e se joga sem olhar para ele. Não. No cara, é falta do cara que tá parado. Não, Você tá falando que é pela velocidade, não importa de quem que é. Então, é porque foi o que você falou, né? Você falou, mas no caso do cara parado, ele não tá atacando. Aí ele tá atacando. Certo? Não, tudo bem, eu entendi. Eu tô dando uma situação hipotética extremamente estúpida, mas é só porque, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Um impacto forte, não necessariamente a culpa é de quem? Do defensor ou do bloqueador. Sim, eu sempre lembro daquele caso. Eu achei que eu achei que dizer que o que é um bloqueio legal pro lado cego, o cara abre o braço e fica no meio, né? Mas absorver contato também é um bloqueio legal, tá? Para caso você veja isso em campo. Tá? Ó, beleza. Demos aqui o BSB. Estamos de acordo? Beleza. Renan deu, né? Não vou tirar. Se o Renan deu, quem sou eu, né? E aí, Renan, a gente tem... Vamos usar o ponto do lesionado como ponto da falta? E aqui a gente tem um ângulo perfeito, tá? Renan, aqui nesse camarada é o ponto da falta, e você sabe que o ponto básico vai ser a linha de gol do time B, né? Porque foi um touchdown uma jogada, né? Então, de onde que a gente vai aplicar as 15 jardas? Perfeito. E aí era uma segunda descida. Estamos aqui na jarda 40, né? Que é uma jarda à frente da linha necessária. E aí a gente teria que contar 10 para cá, a gente iria basicamente para a jarda A45, correto? Avançar uma jarda, né? O meu grande ponto aqui é: a gente vai dar uma primeira descida ou vai ser uma segunda descida novamente? Perfeito. Renan, por que isso é uma segunda para 14 e não uma primeira para 10, considerando que o ponto da falta foi além da linha necessária? Pode dar uma renovação de série. Certo? Uma renovação de série depois que você aplica as penalidades. Como a gente aplicou e ela voltou para trás da linha necessária, a gente não vai dar a primeira descida. A gente vai dar segunda porque é uma falta, né? Agora, eu
Eu assisti depois você Saka falou, e o que eu estava falando, eu comecei a achar que não é do SB. Mas em campo, eu não sei se vocês concordam, em campo parece ser tudo mais rápido, mais forte, mais... Parece. Eu acho que assistindo o vídeo aqui umas 2, 3 vezes, não parece mesmo que são fortes. E eu concordo. Sem problema. A parada que rolou aqui foi que teve a aplicação da penalidade, e isso aqui virou uma primeira para 10. Isso aqui virou uma primeira para 10. Tá? E não foi eu que morri, foi regra 5. Eu tô vivo. Regra 5 que passou mal. Mas qual a parada, cara? A gente tem aí igual o Renan falou, cara, Renan, você foi perfeito, cara. Eu vou confessar para você que eu não lembro de uma resposta tão gostosa nesse estudo há muito tempo. Você foi perfeito. Porque é exatamente o que a regra diz. A gente só vai saber qual é a próxima distância depois de completar uma penalidade, e uma série só é concedida a um time se essa penalidade, depois de completada, ela estará além da linha necessária, o que não é o caso, ela está atrás. E uma coisa que eu conversei com a Giane, obviamente muito mais inteligente do que eu, falou uma coisa que é verdade. O pirulito, ele só anda para frente. A gente só reposiciona um pirulito para frente, nunca para trás. A não ser que tenha 2 trocas de posse, né? E aí seja concedida uma nova série para o time A, depois que o time B já teve uma posse da bola. Mas nesse caso, normalmente a gente só vai com o pirulito para frente. A gente não vai conceder uma série de descidas jogando o pirulito para trás, tá? Thoughts? Pensamentos? Você lembrou, opiniões? Sobre o... Opa, desculpa. Pois não, Giane. Não, só falei que fiquei feliz que ele lembrou de falar isso. Na realidade, em relação ao target, o jogador do ataque, acho que é do Crocodile, se não me engano, ele tem como... Ele mira aquele jogador e ele vai para frente na direção, porque ele não tá parado, assim, ele tá ganhando velocidade para fazer um ataque em cima do defensor, entendeu? Eu acho que fica num ponto, assim, muito dúbio. Vai ter árbitro que vai considerar esse target e árbitro que não, porque eu acho que ele fica bem dúbio essa jogada. Para você fazer uma resposta mais mamão com açúcar, só faltava você falar que é interpretativo. Subjetivo. O grande ponto aqui é subjetivo. Não, mas agora que eu tô seguinte, eu vou falar uma coisa que o Steve Shaw falou, e que, além de ser um grande gostoso, ele tem total razão no que ele falou. É o seguinte: nós não queremos encerrar todos os bloqueios cegos no futebol americano. Tá? O ponto aqui olha a linguagem corporal desse cara. Ele está absorvendo. Um cara que está em modo de ataque literalmente não faz essa posição corporal. Ele absorve um bloqueio. Ele está segurando um bloqueio. Tá? É tipo, bate na massa e não indo de encontro a esse cara. Esse cara vai, se estabelece e absorve um contato. Tá? Obviamente, isso é muito rápido. Tá? Mas eu não consigo ver esse jogador entrando em modo de ataque, que é uma das características do bloqueio legal pelo lado cego. Assim, eu não quero criar muita discussão em relação a isso, até para já finalizar e dar continuidade. Mas para mim, ele abaixa e o movimento que você está falando que ele absorve, para mim, ele abaixa e levanta para fazer o contato. Por isso que, assim, isso foi a minha primeira interpretação na primeira vez que eu vi o vídeo. Tá? Eu tava até assistindo agora um pouco do jogo do Palmeiras aqui para não continuar vendo o lance, para continuar com o meu pensamento, entendeu? Porque se você ficar vendo o lance repetidamente, você pode mudar, entendeu? Mas o meu entendimento ele vê o jogador vindo, ele sabe que o jogador não vai estar olhando para ele inicia um movimento para ter velocidade, abaixa, como você fala, e para mim, eu consigo ver que ele levanta. Sim. Tá? Então, assim, eu acho que é uma jogada, não vai ser interpretativa, vai ser do que você conseguiu visualizar naquele momento, entendeu? Perfeito. Eu acho que esse é um lance que fica bem dúbio mesmo, a interpretação, a depender do que você conseguiu visualizar da jogada. Perfeito. Hugo Menezes. Não, é só rapidinho aqui, acho que na hora o Renan falou, no jogo parece que é muito mais rápido, né? Eu acho que é algo do tipo assim. Mas, na verdade, a gente vê no jogo realmente a velocidade e no vídeo parece que é mais lento. Então a pancada dessa aí no jogo, às vezes, tem um barulho, né? Tem influência do barulho, a pancada forte.
E no vídeo sempre, às vezes a gente vê no lance, rapaz, tem uma pancada, quando vê no vídeo parece que foi um toquezinho, né? Parece que é pelúcia. Então, eu acho também, cara, minha opinião é que isso aí. Aí lá o cara meio que absorve, mas parece que o cara é menorzinho, né? Que faz o contato, e o cara que tá tomando. Não que isso vai ser considerado, né? Mas que essa impressão que a gente tem de absorver, porque o cara que toma Até porrada. Porque se fosse assim também, o Goku teria feito uma falta no futebol americano, né? Ah, sim. Mas eu tô com ele, eu acho que isso aí, ele meio que quase um indicador, né? Dele abaixar o. Hugo, se você escolher o lado do Renan, eu já sei até qual lado eu vou ficar. O outro. Tá errado. Não é pro lado certo, não é pro lado certo. Renan é referência, pô. Pô. Douglas Santos. Cara, seguinte, eu tô com eles aí também, hein, cara. Eu achei que, assim, beleza, tal, mas pelo menos, como o Gão falou, o Renan também tinha falado, no jogo, com certeza, acho que a velocidade do jogo vai levar a gente a marcar com certeza, mas no vídeo eu também consigo enxergar que ele faz um movimento mínimo ali de indicativo, sim. Agora, se esse contato ele é violento ou não, aí é outra conversa, mas tranquilo. Se você botar o vídeo devagarzinho, você vai ver que ele dá uma baixadinha também, e mesmo ele nos braços... Eu entendo o ponto de vocês, só que eu só quero que vocês entendam que não é possível generalizar todo bloqueio cego como legal. Sim, concordo plenamente. Concordo. Assim, só tomar cuidado, tipo, eu fiz um scan, um cara teve um contato, um cara caiu no chão, calma, a falta tá no cara que faz aqui. Tá? Se ele tem um contato violento, se ele tem um movimento de atacar esse cara, porque às vezes o cara só vai... Obviamente era melhor ele só ter levantado as mãos, feito alguma coisa assim, para ficar mais fácil para a gente não chamar isso como uma falta, tá? Mas já que ele fez, tá? Então, só tomar cuidado em relação a isso, dele absorver esse contato. Show? Doug, vamos aproveitar que você está online aí. Já estamos em 1h15, hein? Rumo ao Oppenheimer. Não, esse é o último. Esse é o último. Doug, número 94 do Corinthians aqui, ó. Aqui, esse camaradão. Ele dá um teco, durante o teco, o capacete dele sai. Eu quero saber, nós temos aqui uma falta por participação ilegal sem capacete, participação contínua sem capacete? Cara... Deixa eu ver só mais uma vez aí, tá? Por favor. Fica à vontade, a casa é tua. Tá no teco, o capacete sai. Então, é complicado, porque ele vai sair de campo, ele não coloca o capacete, né, para sair de campo. Não, esse é o problema. Não é, então, para mim não. Então, para mim, não teve participação contínua, porque acaba a jogada, o capacete sai no ar, porque ele tá dando teco. Essa é a resposta. Agora, vamos supor que ele perdeu o capacete, o cara continuou em pé e ele correu atrás do cara. E aí, ele cai nesse exato spot onde acabou a jogada. Aí seria. Aí seria, perfeito. Sim. E qual é a aplicação do... Supondo que ele já tivesse uma conduta antidesportiva no jogo, tá? Sim. Vai ser uma nova conduta antidesportiva por participação ilegal sem o... Pelo seu sorriso. Participação ilegal sem o capacete. Vai ser... Felipe Ferreira já começou a rir. Cara, eu já falei, já foi. Na convicção que provavelmente estou errado, mas... Não, bom demais te induzir o erro, tá? Gostei muito. Gostei do seu sorrisinho aí. Me fez feliz. Tu sabe qual é o grande ponto aí? A gente, como EAFO, fez o Rios falando que um cara não pode tirar um capacete durante uma jogada, papapá. Ele deliberadamente tirar um capacete durante uma jogada é uma conduta antidesportiva. Ele, em decorrência da jogada, não é uma conduta antidesportiva, mas se ele continuar indo atrás de outra pessoa num segundo movimento, aí sim nós teríamos uma falta pessoal. Por quê? Porque ele se coloca em risco. Perfeito. Então, não é conduta, né? É falta pessoal. Se induzir o erro, porra. Vence o sacana, né? E aí, Doug, sabendo que isso não é uma falta por conduta antidesportiva, imaginando que a gente tivesse uma falta por participação contínua sem capacete, qual seria a aplicação, considerando que a corrida terminou uma jarda ainda da zona neutra? Vai ser... Calma aí. Ele continua
continua a jogada na zona neutra, não é isso? Ele continua a jogada e a jogada terminou 1 jarda além da zona neutra. Vai ser 15 jardas do fim da referida corrida. Por quê? Porque quando o time B comete uma falta, o time sem posse comete uma falta, a gente vai aplicar ela no ponto básico. Perfeito, Doug. Perfeito. E só para quem tiver um pouco de dúvida ainda, é exatamente como se a defesa tivesse feito uma face mask. Exatamente, é o mesmo conceito. Regra 9, usando o topo da regra 9 para aplicar uma penalidade. Muito bom. Perfeito? Aproveitando agora que eu não vou consultar o livro de regra, tem sinal para uso legal de equipamento? Eu acho que é só falta pessoal, cara. Só falta pessoal e eu não sei o que é uso legal de equipamento. Né? É o sinal... Nem tem sinal aqui. Nem tem sinal. Beleza, então. Sinal. Não tem nem definição, cara. Você que gosta, é PFOTH. Você que gosta, Vitoreiras, falta pessoal, aí daqui a pouco tu pode assim, falta pessoal, participação contínua sem capacete, quase um passo de TikTok, tá ligado? É style, né, velho? Imagina isso tudo, mas vão por targeting, cantando, targeting é brabo, tá? Tipo, começar a fazer o anúncio de target, tipo, falta pessoal e bota um pare do lado, target. Tá sabe aquele meme do Arthur, que é a mãozinha fechadinha assim, tipo, fechando num punho? É o Eiras vendo um cara perdendo o capacete e aí pensando que ele não pode desclassificar esse cara por usar a coroa do capacete agora. Tá? Caralho, isso. Caralho, muito foda, tá? Mano, foi genial, tá? Pô, filosófico, tá? O maluco pode mergulhar, ter um traumatismo craniano, mas targeting não é. Porque não é topo do capacete. Caralho, foda, tá? Foda demais. Vocês ficam dando ideia, isso vai dar problema um dia. Beleza, então. Valeu, pessoal. Uma boa noite pra vocês. Valeu, galera. Boa noite pra vocês. Rapidinho, só para lembrar que, independentemente como ele perde o capacete, né? Se fosse resultado de uma falta direta, ele também não teria esse direito de continuar a jogar. Não teria, mas ele teria o direito de permanecer em campo. Sim, permanece em campo, mas seria penalizado com participação contínua. Perfeito, amigos. Tô parando a